a gente hoje tem essa cabeça de que as pessoas vão ficar cada vez mais sedentas por conteúdo autêntico e legítimo de seres humanos. Ok, mas será que daqui a 10 anos as pessoas vão ter dinheiro e vai importar? Ou será que a gente vai estar produzindo alguma coisa para pessoas comprarem? Ou será que a IA que vai ter o dinheiro e vai fazer a economia girar e nós vamos inevitavelmente viver do que a gente já acumulou ao longo da vida para IA? Ou de esmola de quem está colhendo os frutos do que as IAs produzem? É bem assustador e tira o sono à noite você pensar nisso, porque não dá pra ter a menor ideia do que vai ser o mundo daqui a 20, 30 anos. Cara, eu acredito muito nesse cenário que você falou, é um bagulho que eu penso desde antes de eu entrar no Bitcoin, sendo bem sincero, que é que uma hora a sociedade vai bifurcar muito mais do que ela já está bifurcada. Na época eu pensava muito mais em termos de engenharia genética, ou seja, a casta superior vai realmente conseguir escolher os genes dos filhos e, portanto, a superioridade vai ser genética e irreconciliável, não vai ser só uma coisa de, eu consigo colocar num colégio particular melhor. Eu acho que isso tá vindo sim. Eu acho que, tipo, a economia que vai girar via IA, via agentes, vai ser muito maior do que a economia de humanos, porque não vou ser eu que vou tomar minha decisão, vai ser meus agentes. Não vai ser você que vai tomar sua decisão, vai ser seus agentes. Então vai ser um agente se comunicando com outro agente. E aí você vai ter o seu pool de capital. Quem tem mais pool de capital ficou no extrato de cima, quem não tem pool de capital, eu acho que cada vez mais vai ser mais difícil você juntar capital sim. Cara, tipo, aí você tá um cara que não é o favorito dos bitcoiners, mas eu acho um cara inteligente, eu escuto às vezes, que é o Raul Paul. E ele fala já há uns 2 anos que, cara, a gente tem até 2030 para juntar o máximo de dinheiro possível, porque o que vai estar acontecendo lá? Bom, estamos de volta para mais um programa que não tem nome, então já aproveitando que da outra vez a gente pediu o feedback de vocês sobre o formato e vocês aprovaram, então agora dá o nome aqui desse formato, porque ele vai ser, a princípio, semanal, pode ser que vire quinzenal, a gente está se adaptando, mas eu acho que vai ser semanal, porque 2 motivos. Primeiro, porque é uma forma mais fluida e agradável para todo mundo, inclusive para a audiência, de discutir os assuntos correntes. Segundo, porque a gente está meio preguiçoso e é muito conveniente para a gente simplesmente sentar um na frente do outro e conversar sobre os assuntos, em vez de montar um roteiro, gravar, editar, etc. Aqui é muito mais freestyle, mais livre e acaba fluindo melhor. Então, bem-vindo, Leta, ao programa Sem Nome da Better Money Explica Bitcoin. Como é que você está? Cara, tudo certo, tudo tranquilo e por aí. Acho que Tudo em não, calma. paz? Acho que Ah. principalmente o que dá para falar é que eu tô entretido, assim. Acho que já que é um programa semanal, comentando essa última semana, cara, muita coisa acontecendo, né? Acho que também um terceiro fator é que, puta, se não é semanal, o assunto passa porque o mundo tá acontecendo muito rápido atualmente, né? Tem que fazer o programa diário ou a cada meia hora, porque tá bizarro mesmo. Parece que se a gente vive numa simulação, essa simulação tá com a linha do tempo acelerando exponencialmente. Parece que anos acontecem em dias. O petróleo agora é uma meme coin, que faz pump and dump intraday. Vai ter terceira guerra mundial, não vai? Uma coisa atrás da outra, notícias mais catastróficas e bullish ao mesmo tempo acontecendo. E parece que para todo canto que a gente olha tem um novo cisne negro ameaçando e rodeando. Para quem está assistindo isso aqui, vai sair na sexta-feira, dia 13. Sexta-feira 13, bem propício. Mas a gente está gravando na terça, dia 10. E recentemente aconteceu, acho que foi ontem, anteontem, foi ontem, a notícia do petróleo disparou na abertura e ao final do dia já estava em queda, versus a véspera. E além disso, a gente tem tem vários candidatos ao cisne negro de 2026. A gente tem a crise que está começando a eclodir no mercado de crédito privado. A gente tem o unwinding do carry trade do Japão, que já está rolando há um bom tempo, mas está acelerando. Tem o risco de terceira guerra mundial. E o assunto principal da pauta de hoje, que é a revolução da IA e o quanto isso é incompatível com o sistema monetário que necessita de inflação para continuar sobrevivendo. A inspiração para essa conversa foi de uma entrevista maravilhosa, por sinal, do Luke Groman no Peter McCormack, que foi semana passada que saiu. E eles conversaram sobre várias coisas, conversaram sobre esses assuntos, conversaram sobre o carry trade japonês, conversaram sobre
a insustentabilidade da situação fiscal americana, os déficits gigantescos e o fato que está tudo engessado na Constituição e não dá para cortar. Mas aí, acho que da metade para frente, eles começaram a falar de IA e o quanto isso vai pesar sobre empregos nos Estados Unidos. E, cara, a visão do Luke Gromen é fantástica, porque ele vai além do que todo mundo fala. A IA vai substituir o capital humano, mas também vai aumentar a produtividade, e no curto prazo vai ser turbulento, mas no longo prazo vai ser positivo, blá, blá, blá. Não, então a gente vai discutir isso em profundidade. Hoje eu não vou dar spoilers aqui. E aí, você assistiu essa entrevista, né? O que você trouxe disso tudo, dessa conversa? Cara, eu acho que o principal é isso que você falou. A gente tem uma visão, lembra muito um gráfico, acho que é The Economist, que tipo, tem a trajetória normal da IA, que é uma solução, uma alternativa é abundância e, sei lá, singularidade, outra alternativa é fim do mundo. Parece que esses cenários a galera entende e a galera entende também o que vai acontecer amanhã. Só que o médio prazo, o que, que vai acontecer nesse processo, a gente não tem muita resolução e parece que é um ponto cego que ninguém tenta pensar no assunto. Eu achei muito interessante a entrevista do Lou Groman falando justamente isso. Tipo, cara, a IA não precisa disruptar o emprego de 50% da população para já dar uma merda muito grande no sistema como um todo. Isso eu acho algo que, você pensando agora em retrospecto, depois de ver o pensamento dele, é óbvio, mas ao mesmo tempo, antes a gente sempre pensa nos cenários, ah, não, todo mundo vai perder o emprego. Cara, se 10% da galera perder o emprego, já é um problema sistêmico absurdamente grave. Não precisa chegar nos 50%. O cenário não precisa ser o pior possível para a estrutura do sistema já não aguentar isso. Que é muito em linha com aquilo do Jeff Booth, né? Que é uma tese que acho que a galera que escuta a gente conhece muito bem, mas é aquela história que o sistema monetário atual ele não é compatível com deflação. Então sempre tem aquela pergunta, tá? IA é deflacionária ou é inflacionária? E essa é uma pergunta difícil de responder, porque assim, os preços tendem a cair. Mas qual é a resposta do sistema quando os preços caem? É imprimir dinheiro. Então, na perspectiva de quem vai ser inflacionária ou deflacionária? A IA em si é deflacionária, disso não há dúvidas, mas a resposta dos governos em relação a isso é uma outra variável que vem como consequência. E sim, aí do ponto de vista de quem está do lado de fora, vivendo nesses tempos, pode ser que a gente observe inflação. Mas vamos voltar um passo atrás e explicar a tese do Groman em mais detalhe, porque ele fala que não precisa cortar 50% das vagas de trabalho de white collar, que basicamente é o que já está começando a dar sinais de que pode acontecer. As IAs que antes eram simplesmente um substituto para o Google ali, um chat GPT simples, para você trocar uma ideia, tirar umas dúvidas, no máximo escrever um roteiro aqui e ali, ou fazer alguma tarefa repetitiva, estão se mostrando cada vez mais poderosas. O Cloud Code, eu tenho orgulho de dizer que eu fui fisgado esse vírus aí, graças ao nosso amigo BTC Dungai e outros, mas depois que eu fiz isso, eu enchi o saco do Leta durante algumas semanas para ele entrar, e ele agora também é um maníaco. A mulher dele não deve estar muito feliz comigo, porque é, ela sentiu que o marido mudou e fica 12, 15 horas por dia na frente do computador. Mas, cara, é impressionante o poder dessas ferramentas. E olhando para trás, a primeira versão do ChatGPT surgiu em 2022. A gente começou a mexer nesse negócio no meio de 2022, 2023. E já parecia revolucionário. Hoje você olha para trás, aquele negócio era uma carroça que é inutilizável no seu padrão de exigência de hoje. Será que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai olhar para o que a gente pode fazer hoje com o Cloud Code e outras ferramentas e vai achar que também é uma carroça? Eu acredito que sim, a gente está entrando numa aceleração exponencial. Então é inimaginável o que dá para fazer. E aí, o que o Luke Groman também fala é que muitos dos trabalhadores white collar que vão ser, sim, substituídos por modelos de IA, e já está começando a acontecer. O Jack Dorsey demitiu 40% da Block, botando a culpa em IA. Tem a controvérsia se foi por isso ou porque ele contratou demais e estava pesada a estrutura e agora está voltando atrás, mas fato é que muitos dos trabalhos que são outputs cognitivos que você produz e põe para fora vai ser facilmente replicável por um modelo que vai custar uma fração do valor e vai trabalhar 24/7 e não tem direitos trabalhistas. Então,
para um sistema que responde a incentivos, empresas que são listadas e pensam no próximo trimestre, o CEO precisa seguir o que uma tendência inevitável. Caso contrário, ele fica para trás, ele é demitido e o próximo segue. Então, é inquestionável que as IAs vão tomar conta de boa parte do ambiente corporativo, que vão substituir programadores, empresários, executivos de finanças, de business, de marketing, porque eu vejo no meu microcosmo aqui, tipo, eu já faço coisas que eu não era capaz nem de sonhar em fazer, porque eu precisava de um programador e eu não sabia como encontrar e principalmente como distinguir um bom programador de um ruim, porque eu não sabia auditar o código, então eu não sabia, eu ficar pagando, jogando dinheiro no problema e rezando para daqui a alguns meses ter algum tipo de resposta positiva. As minhas experiências não foram tão positivas, e eu acabava desistindo, às vezes, de abraçar um projeto porque tinha essa barreira. Precisa de um dev e eu não sei quem é esse cara, então eu vou gastar muito dinheiro e não tem garantia de sucesso nenhuma, não vou fazer. Agora eu faço. Imagina um cara que é um CEO de uma empresa que tem 50 devs, que custa uma fortuna e não, mesmo assim, às vezes ele fica insatisfeito com a qualidade do trabalho, ele pode ter 5 devs que são os melhores e fazem o trabalho dos 50 ou até mais. É no-brainer, isso vai acontecer, já está acontecendo e só vai acelerar cada vez mais à medida que as ferramentas vão ficando mais poderosas. Mas o Groman toca num ponto que é crucial, que é você não precisa que substitua todo mundo. A natureza alavancada do sistema, em que tudo é baseado em dívida, já é mais do que suficiente para, se você demitir 5%, 10% por causa da IA, a alavancagem faz o resto. Por quê? As pessoas que serão demitidas, que são desenvolvedores, que são departamento financeiro, que são marqueteiros, enfim, todas elas, pelo menos nos Estados Unidos, em boa parte do mundo ocidental, elas têm hipoteca, elas têm financiamento no carro, elas têm cartão de crédito parcelado em 12 vezes, dívidas para pagar, e a hora que essa pessoa simplesmente perde a fonte de renda, a inadimplência vai aumentar, a confiança do consumidor vai acabar, vai evaporar do dia para a noite, e o sistema, todo mundo que é a máquina consumidora que gera a demanda, que faz a máquina continuar girando, vai tirar o pé. E isso é extremamente deflacionário e isso faz com que a máquina meio que colapse, porque o sistema precisa de inflação para continuar rodando. Cara, eu acho que, puta, primeiro, essa tese é linda, mas eu acho que assim, vamos dar um passo para trás disso, porque assim, tem muita gente que escuta a gente que não tá maníaco na AI que nem a gente tá. E assim, para muita gente, quando a gente fala de AI, as pessoas só usaram o ChatGPT e acham que o ChatGPT é o que a IA faz. E assim, tem uma imagem, estou compartilhando agora, que para mim mostra claramente essa diferença de paradigma que rolou desde o final de 2025, começo de 2026. Isso aqui é o tempo que a LLM, ou seja, esses Large Language Model, que é a IA de hoje em dia, leva que ele pode ficar trabalhando ininterruptamente. Puta, isso aqui é uma diferença que, puta, você pode falar que é o mesmo tipo de processo, citando o Akita, ai não, é só um produto, é um gerador de texto glorificado. Mas agora ele gera textos por muito mais tempo, conseguindo se corrigir por muito mais tempo. Então, assim, de fato, quando o Bernardo falava para mim, cara, você precisa usar o Cloud Code, você precisa usar o Cloud Code, puta, minha filha tinha acabado de nascer, minha sogra que mora na Alemanha estava aqui, eu estava com as mãos muito ocupadas, eu fiquei postergando, achando que, não, vai ser mais do mesmo, eu já assinei o Grok, daí eu troquei para o Gemini, eu troquei para o ChatGPT de novo, e no final eles acabam sendo quase que equivalentes. Até um belo dia que eu resolvi sentar a bunda e começar a fazer, e de fato, desde esse dia que eu lembro claramente, foi dia 21 de fevereiro, a partir da tarde, puta, é foda falar, mas minha vida mudou mesmo, assim, tipo, não é hiperbólico falar isso, é real. E por que eu digo isso? Porque antes de usar o Cloud Code, tipo, no fundo, todas as IAs que eu usava, eles eram basicamente uma coisa no navegador que você pode conversar com ele, etc, e até produz um texto legalzinho, etc, mas no fundo é um Google melhorado mesmo. Tipo, não é um produtor de texto glorificado, mas assim, a potência dele ainda estava muito baixa. A partir do Cloud Code, em vez de você ter um produtor de texto glorificado, você tem uma software house, você tem uma equipe de devs à sua disposição e você roda isso dentro do seu computador
Então você não precisa, por exemplo, parar toda vez para dar Ctrl+C, Ctrl+V, levar o código para um lugar e dar play, ver onde dá pau, levar o código que deu pau de novo, jogar para outro lugar, dar Ctrl+C, Ctrl+V. Não, isso vira um processo que acontece debaixo do capô, o próprio Cloud Code faz. Então, assim, a capacidade produtiva a partir do Cloud Code que usa esse Opus 4.5, puta, o 4.5 já foi uma revolução. O 4.6 é muitas vezes melhor. E assim, isso aconteceu de janeiro até março. Então, assim, você me perguntou como vai estar no final do ano, o que eu acho que vai estar. Eu acho que a gente está no. Eu adoro uma frase do Jeff Buff, que ele tem falado nos podcasts, que é assim: o estágio atual da IA é o pior estágio que ela vai estar daqui em diante. Salvo tempestade solar, guerra nuclear, eventos de cauda que realmente ataquem o cerne da civilização, fora esses eventos de cauda, a IA atual é o pior estágio que ela vai estar. E assim, eu já me sinto outra pessoa, tipo, é o que você falou, a minha capacidade de pensar em coisas, em construir coisas, ela exponenciou de uma maneira que, assim, sei lá, a gente fala isso internamente, né, eu e você, mas, puta, eu sou um macaco, sendo bem sincero. Eu escolhi trabalhar com geologia, fiz graduação, mestrado e doutorado, porque eu queria fazer trilha, também porque eu queria evitar ficar no computador, porque eu nunca gostei de computador. Sou aquela pessoa que gostava tão pouco de computador que eu me descrevia a pessoa que não é boa de computador, sabe? Nem tem a resolução suficiente para explicar o que você não é bom. Você só não é bom e não quer. E, cara, é impressionante como agora você não precisa ser bom de computador mais. Você é o maestro que rege a orquestra. Você não precisa entender direito como tocar o violino, violoncelo, a percussão, etc. Beleza, um programador bom, tipo Doom, vai mexer nisso aí, ele vai extrair muito mais coisa do que a gente, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que várias pessoas como a gente se tornaram muito empoderadas para mexer em IA. E isso é bizarro, assim. Então, eu não consigo ver isso não afetando a economia também. Tipo, a tese do Gruen, para mim, faz muito sentido, porque, por exemplo, sei lá, você está construindo coisas que eu não sei quando você vai abrir, eu construí coisas que eu vou abrir semana que vem, e, cara, eu jamais pensaria que eu seria capaz de fazer nada disso. Se eu pensasse em fazer qualquer uma dessas coisas, eu sim Sim. precisaria contratar um dev. Esse dev não está sendo contratado. Eu sim precisaria contratar um designer. Sim, esse designer também não está sendo contratado. Sabe? Para tarefas muito específicas, talvez devs ainda sejam contratados para empresas grandes, talvez principalmente para coisas que você possa apontar o dedo em alguém e pôr a culpa, você ainda vai precisar do ser humano. Mas a verdade é que cada vez menos, sendo bem sincero. Acho que a tarefa do ser humano de um tempo em diante vai ser só a pessoa que assume a bucha se der alguma coisa errada, porque não consegue pôr a culpa no computador, tá ligado? Muito mais do que executar o código. Tipo, a gente tem visto vários relatos de devs muito bons do ecossistema. Tipo, o Narcélio falou para mim quando eu mostrei uma ferramenta que eu tô terminando de fazer, ele falou: caralho, isso aí tava no meu backlog há anos e eu não tava fazendo. Puta, minha profissão de fato acabou. O Doom fala isso todo dia. Cara, eu não sei mais o que é minha profissão, eu não sei mais como fazer. O Salvador fala a mesma coisa. Tipo, é um negócio que, assim, devs muitos bons do nosso ecossistema que a gente respeita estão chocados com a qualidade, com a eficiência, com, sabe, com a qualidade do código que essas ferramentas estão gerando. E, de novo, Vamos você trazer gera... para o prático, sair do teórico. Vamos falar exemplos de coisas que a gente está criando, porque talvez seja mais palpável para as pessoas que não têm a menor dimensão do que é. Antes da gente continuar, deixa eu te falar rapidamente uma coisa. Eu sou professor da certificação de Bitcoin da Brasil Paralelo, como vocês já sabem, e eles acabaram de lançar o Congresso Bitcoin, que é uma série documental que investiga como o dinheiro perdeu valor ao longo da história, como a confiança no sistema financeiro foi sendo corroída e por que o Bitcoin virou assunto de estado entre as maiores potências do planeta Terra. Se você acompanha esse canal, é exatamente esse tipo de conteúdo que vai complementar o que a gente discute aqui. E a Brasil Paralelo está na Semana do Consumidor, com até 50% de desconto e bônus exclusivos. O link está aqui na descrição, aproveita. De volta pro vídeo. Por exemplo, eu falei semana passada sobre o indicador de liquidez do Michael Hall, que eu fiz vários testes, então eu virei um estatístico profissional que basicamente pegou séries de tempo disponíveis na internet publicamente, tentou montar uma proxy fazendo engenharia reversa do indicador de liquidez global do Michael Hall, e aí fiz vários backtests para ver se era um bom preditivo, um bom previsor de comportamento de preço do Bitcoin. Cheguei à conclusão de que não era, e aí
comecei a investigar os motivos e fazer testes econométricos e etc., coisa que eu não lembro, porque vem da época da faculdade, eu não fui um dos melhores econometristas e estatísticos da faculdade de economia, porque não era o assunto do meu interesse. Eu sempre tive essa veia mais austríaca mesmo, sem conhecer a escola austríaca, para mim aquilo ali não fazia muito sentido, mas depois do Cloud Code, eu simplesmente pedia verbalmente para ele fazer os testes e fazendo o prompt certo, ele se transforma, ele transforma você e ele mesmo no profissional que você precisa. E ele faz todos os testes necessários, ele te prova por A mais B de forma empírica que aquilo funciona ou não funciona, ele faz o diagnóstico, a auditoria e traz a solução e implementa a solução conforme a sua solicitação. Cheguei à conclusão de que eu precisava comprar esse pacote de dados da origem direto do Michael Hall, e aí fui lá, negociei, ainda estou para fechar, mas teoricamente eu tenho um produto pronto, que tem uma API, que simplesmente vai se plugar na API lá em Londres do Michael Hall, pegar os dados em tempo real, colocar isso num modelo com um dashboard, com as métricas que dá recomendações. Além disso, analisa o seu portfólio em tempo real, com uma API que pluga no Interactive Brokers, na tastytrade, onde quer que seja, e você consegue monitorar, não só monitorar o seu portfólio em tempo real, e você consegue plugar a sua posição de Bitcoin em autocustódia, você consegue plugar tudo que você quiser ali manualmente também, mas ele consegue executar ordem. Se você quiser comprar MicroStrategy na tastytrade, sem abrir a tastytrade, simplesmente falando para IA ou entrando no seu dashboard dentro da Better Money, você consegue fazer isso. E aí você consegue programar para tirar o fator emocional. Como que eu digo fator emocional? Você compra a MicroStrategy hoje porque você acha que já está barato o suficiente e aí amanhã vem um Black Swan e o Bitcoin cai mais 20% e a MicroStrategy cai 40%, o medo toma conta. E aí você fica desesperado, falando, puta, não posso perder esse dinheiro, deixa eu estopar uma parte. É a cagada que a gente conversou em profundidade semana passada. Você pode botar checkpoints ali no meio. Falar, cara, lembra do seu trading log que está aqui, que você foi obrigado a preencher quando você abriu a posição? Aqui era o que você pensava, esse era o seu mindset naquele momento. E o que mudou de fundamental? Você realmente quer fazer essa mudança? Você tem que convencer aqueles bloqueios para você se impedir de fazer cagada. Esse é apenas um exemplo. Eu comecei a brincar com a ideia de fazer uma plataforma de P2P, OTC, fechada para convidados, até além disso, não está no ar, mas além disso, montar um sistema de pagamento em que as pessoas pudessem receber Pix, converter em DPix e aceitar pagamentos em reais e converter isso para Bitcoin, usando Liquid. Cara, isso foi um negócio que eu perdi muitos bitcoins em 2022 ao longo do bear market tentando empreender e montar em cima, só que eu necessitava de devs e não foi para frente. Hoje eu fiz em uma semana, em menos de uma semana eu coloquei isso de pé e está pronto. Eu só preciso de parceiros que executem a parte operacional, porque eu não vou virar um P2P. O código está pronto, a interface está pronta, o design está pronto. É inacreditável que você é capaz de fazer, sem contar em produção de conteúdo. Hoje em dia eu tenho primeiro, eu posso transcrever um podcast que eu assisti, ou pegar a newsletter que chega no meu inbox, no meu e-mail que eu fiz de newsletters no Gmail, o robô varre tudo aquilo, ele transcreve os podcasts, ele lê as newsletters todo dia às 2 da manhã, 3 da manhã, não importa. Ele monta uma curadoria e me dispara no bot do Telegram para quando eu acordo às 6 horas da manhã, já está tudo lá, por ordem de prioridade, o que eu deveria assistir, o que eu deveria ler. Ele já redireciona isso para o meu Notion e põe lá os tweets e ideias de post do LinkedIn que eu deveria editar e postar. Quando eu mudo o label de em revisão para aprovado, ele já coloca numa fila de agendamento e ele solta isso nas redes sociais via API. Assim, são coisas que você precisaria de 7, 8, 10 pessoas para executar, porque você não tem, só tem 24 horas no dia. Você passa a ser as 7, 8 pessoas. E isso é só o exemplo do meu microcosmo aqui. Tem gente fazendo coisas muito mais complexas. Então, é inevitável que as empresas que buscam maximizar retorno de acionista e que tem que aumentar lucro vão fazer isso, porque você reduz custos significativamente, aumenta a produtividade e aumenta a margem de lucro. Então, não dá para questionar. Ele fala também que o Luke Gromen é de, sei lá, de que lugar do centro Acho que do Ohio, né? Ohio, isso.
que Rust é do Belt. meio do Rust Belt. Então, ao longo das últimas décadas, quando os Estados Unidos simplesmente começou a importar tudo da China e ficar na posição confortável de só exportar dólares, eles foram sucateando a indústria nacional e algumas partes do centro-oeste dos Estados Unidos foi simplesmente dizimada porque as fábricas fecharam e as pessoas ficaram desempregadas. Ele fala que ele viveu isso tudo e ele lembra claramente o que eram os blue collars, simplesmente falando: ah, mas não, o chinês só faz coisa de má qualidade, nunca eles vão conseguir fechar nossas fábricas. Sim, ele faz de má qualidade, só que ele faz de má qualidade e ele aprende a melhorar. E ele faz muito mais barato. Então, os incentivos estão aí para que você escolha o chinês em vez de produzir na América. A mesma coisa está acontecendo agora. Ah, a IA não é capaz de fazer as coisas que eu faço no mesmo nível de qualidade. Ok, mas ela faz muito mais barato, muito mais rápido e ela está melhorando exponencialmente. E você, que custa caro e não está melhorando exponencialmente? Então, também é no-brainer que a IA vai substituir a maioria das pessoas. Eu já fiz um vídeo 6 meses, um ano atrás, aqui no canal, que falava disso, baseado no livro do Adam Livingston. Se o seu trabalho é produzir outputs cognitivos e você não tem uma marca pessoal e algo que te torna humano, que é a única coisa que é insubstituível, que faz com que qualquer coisa que você produza seja atrelado ao Bernardo, ao Leta, ao fulano, insira o nome, você é facilmente substituível por uma IA, e é inegável que isso vai acontecer cada vez mais. E aí vem a questão. As pessoas acham que isso é coisa para daqui a 10 anos, mas o Luke Gromen fala que, cara, daqui a 6 meses pode ser que a gente tenha um crash deflacionário que só o primeiro estopim é o suficiente para já colapsar o sistema, porque 5% das pessoas que percam o emprego, que têm hipotecas, que têm financiamento imobiliário, que têm cartão de crédito, que têm student loans, parem de pagar e o sistema colapsa. Que você acha que isso realmente é possível? Ele falou que timing é muito difícil de prever, pode ser 6, 18, 24 meses. Mas você acha que também é uma inevitabilidade isso? Cara, eu acho, tem um contraponto interessante que é o paradoxo de Jevons, né? Jevons, sei lá como fala, mas isso é só para, vou até abrir aqui, mas para mim esse paradoxo de Jevons é só para vagas de dev em específico, mas para se todo mundo se torna um dev meia boca, não substitui, não significa que tem mais designers sendo contratados, mais coisas. Tipo, isso aqui no fundo, ó, tá gerando mais postos de trabalho para engenharia de software, é o que essa linha azul mais clara mostra. Beleza. E todos os outros cargos? E quando você colocar uma IA dentro do cérebro de um robô humanoide? Tipo, assim, eu concordo totalmente com a tese do Luke Gromen, e eu acho que era engraçado que ele fala, é muito difícil acertar timing, não sei se é daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, ou talvez daqui a 30 meses. Mais do que 30 meses ele acha que não é, ou seja, é difícil acertar timing, mas numa escala de curto prazo, porque, Bom, puta, sei lá, 30 assim, meses é mais ou menos o tempo em que surgiu o chat GPT, que a gente estava nos tempos das cavernas com IA. Então, acho que em 30 meses o mundo vai ter mudado significativamente, porque a gente está acelerando exponencialmente. cara, exato, assim, para mim, sei lá, desde o começo eu já tenho uma visão de A que, assim, no fundo é uma maré que sobe, só que ela não regride, ela sobe mais um pouco, daí ela sobe mais um pouco, daí ela sobe mais um pouco. E aí, no fundo, o que a gente tem que se perguntar é assim, qual trabalho hoje em dia é feito na frente de um computador? Se o trabalho é feito na frente do computador, a IA consegue replicar. Qual trabalho não é feito na frente do computador? Esse trabalho vai levar mais tempo, mas provavelmente um robô humanoide pode conseguir replicar e vai conseguir replicar. É o que você falou, eu acho que o que vai sobrar mesmo são conexões humanas. Ou seja, coisas que você quer ter uma relação de confiança. Você quer ouvir o Bernardo falando, você quer ouvir o Dove falando, você quer ter um psicólogo que você vai para trocar ideia pessoa a pessoa. Mas mesmo isso eu ainda fico com o pé atrás, sendo bem sincero. Mesmo isso eu acho que é um lado ludista nosso falando, assim, tipo, a nossa geração que nascer agora, eles já vão estar acostumados com isso. Então, para eles, será que vai ser necessário tanto contato assim ou vai ser meio intercambiável? Porque, no fundo, pode ser que o argumento que eu esteja fazendo agora, falando desse contato humano, seja um equivalente da pessoa falando, não, mas dinheiro eu preciso tocar, dinheiro precisa ter materialidade, precisa ter papel. Pode ser só um sintoma da nossa idade, assim, sendo bem sincero. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas
Eu acredito que à medida que o tempo vai passando, as novas gerações vão falar, cara, para mim pouco importa se é o Bernardo de fato que está gravando o vídeo ou se é um avatar que ele fez no HeyGen e botou o roteiro porque ele consegue fazer com muito mais qualidade, mais rápido, tem mais volume. E é uma coisa curiosa, já tocando nesse ponto, porque tem uma questão paradoxal aqui, porque mesmo essas pessoas, eu estou me colocando arrogantemente numa posição de achar que eu estou mais blindado do que a média, porque eu tenho a Better Money, é do Bernardo, e as pessoas querem escutar o conteúdo do Bernardo. Pode ser que seja uma grande mentira, mas assumindo por um instante que seja isso, eu, a todo momento agora, fico seduzido pela tentação de, cara, fazer menos possível, porque eu posso fazer cada vez mais, me esforçando menos em cada tarefa, delegando tudo para o IA. E aí a gente está vendo uma consequência de quem faz isso de forma desleixada é as redes sociais sendo inundadas de conteúdo genérico, de baixa qualidade, que não tem um lado humano, os textos cheios de travessão, cheio de vícios de A, tipo, não é A, é B, é insuportável, é sempre os Isso mesmos muda textos. tudo. Exato. Então, isso é cansativo também. E acho que as pessoas, nesse momento de transição, estão cada vez mais sedentas por autenticidade, por coisas humanas, porque está tudo sendo inundado por IA. Mas será que isso vai durar para sempre? Será que a gente não vai perder essa guerra e desistir? Falar, porra, beleza, as redes sociais agora é tudo conteúdo de IA e paciência e eu não sei como a gente vai responder a isso. Eu tenho duas visões Mas, disso. fala. Você conhece a Dead Internet Theory? Tipo, ela é pré-IA, no começo de IA, já com os bots, e ela fala basicamente isso, que no fundo a internet já está morta porque grande parte do tráfego é bot. Você não sabe se está respondendo alguém de verdade ou se é um bot, você não sabe se é um bot que está comentando no seu canal. Isso vai exponenciar. Isso vai exponenciar e eu acho que a tendência, de fato, é cada vez menos pessoas se importarem. Hoje em dia as pessoas já estão começando a postar cada vez menos, já tem cada vez mais ruído. Sei lá, eu estou navegando no meu YouTube para querer ver uma coisa, cada vez mais tem vídeos de AI no meio do meu algoritmo. Alguns eu gosto, eu confesso, sabe? Aqueles que é só uma pessoa narrando imagens bonitas de banco de imagem, o conteúdo é o que me interessa. Pô, no fundo, tanto faz quem gravou o conteúdo, eu quero entender o conteúdo, que é o que eu estava com interesse. Mas uma coisa disso tudo me lembra um comentário que o American Hodl fazia no bear market passado, que ele achava que a próxima bolha que seria o hype das shitcoins, acabou não sendo, ele estava errado, mas o conceito fazia muito sentido. Vai ser uma questão de identidade. Por quê? Porque vai provavelmente surgir a demanda de uma rede social que só pessoas de verdade consigam postar. E aí você vai sim validar sua identidade com sua íris, sua biometria, sei lá o quê, e qualquer coisa que você poste sem estar editado vai estar com um hash que associa a sua identidade. Eu acho que isso é um caminho provável no futuro. Assim, eu particularmente talvez use as duas redes sociais, o Twitter que permite IA e o Twitter que verifica com hash, com identidade, que é uma pessoa. E aí tem todo o argumento cypherpunk que, porra, mas você quer uma rede social que precisa verificar a identidade da pessoa, como a pessoa vai ser anônima, etc, etc. Eu entendo esse argumento, mas eu acho que a maioria das pessoas só não vai querer ficar consumindo tanta coisa que ela não sabe se é IA de verdade ou não. Tipo, por exemplo, meu pai, dia desses, me mandou um vídeo que era tipo um bebezinho sentado com uns cachorros sentados em círculo em volta, cachorrinhos filhotes, e o bebê fazia uma coisa assim e o cachorrinho latia, o cachorrinho que ele indicava latir. E assim, se eu não tivesse com o cérebro já pré-programado a entender que atualmente qualquer coisa que tiver na internet é 1º de abril, mesmo se tiver imagem, eu caía, que nem meu pai caiu. Tipo, sabe, a gente já passou do limiar que vários vídeos de AI são não dá para distinguir eles do que vídeos de verdade, sendo bem sincero. Talvez seja outro testemunho da minha idade, talvez o pessoal mais novo consiga, mas puta, já passou do meu limiar de detecção, sabe? Já não é aquela coisa ridícula do Will Smith comendo espaguete, já é um vídeo perfeito. Você viu o vídeo do Tom Cruise lutando contra o Brad Pitt no topo de um prédio? Cara, para mim aquilo poderia muito bem ser um filme de Hollywood gravado de verdade. Não, foi um prompt usando a IA de vídeo lá da China e, cara, perfeito. Sim. Outra coisa que eu queria mencionar aqui nessa tangente que a gente saiu é essa questão dos incentivos, porque
ok, o lucro vai dizer o que as empresas vão fazer, as lideranças das empresas vão fazer para se adaptar e sair na frente nessa tendência inevitável, né, e não ficar para trás, mas ao mesmo tempo tem uma questão de conforto. Imagina que você é o diretor de uma empresa e você tem 10 funcionários, dos quais 2 são all-star, que carregam o peso do time praticamente todo, e os outros 8 são medianos ou medíocres ou ruins. Cara, esses caras dão um trabalho, dão dor de cabeça, eles custam caro, eles têm turnover, eles saem, tem que treinar novo. Você pode simplesmente pegar os dois e mandar eles estudarem o mínimo de prompt engineering e pilotar a IA e fazer o trabalho de 20 agora. É lógico que é muito mais fácil. Então, assim, todas as pessoas que estão produzindo qualquer tipo de output cognitivo têm um incentivo gigantesco e sedutor para se tornar, ela mesma se tornar obsoleta com o passar do tempo, porque no fim do dia, os 10 que viraram 2, aqueles 2 estão treinando a IA para melhorar, para daqui a pouco poder substituir eles 2 também. E aí o líder da equipe que está substituindo todas as IA também vai ser substituído em algum momento. Então, no fim, e outro argumento que eu ia trazer é, a gente hoje tem essa cabeça de que as pessoas vão ficar cada vez mais sedentas por conteúdo autêntico e legítimo de seres humanos. Ok, mas será que daqui a 10 anos as pessoas vão ter dinheiro e vai importar? Ou será que a gente vai estar produzindo alguma coisa para pessoas comprarem? Ou será que a IA que vai ter o dinheiro e vai fazer a economia girar e nós vamos inevitavelmente viver do que a gente já acumulou ao longo da vida para IA? Ou de esmola de quem está colhendo os frutos do que as IAs produzem? É bem assustador e sei lá, e tira o sono à noite você pensar nisso, porque não dá para ter a menor ideia do que vai ser o mundo daqui a 20, 30 anos. Cara, eu acredito muito nesse cenário que você falou, é um bagulho que eu penso desde antes de eu entrar no Bitcoin, sendo bem sincero, que é que uma hora a sociedade vai bifurcar muito mais do que ela já está bifurcada. Na época eu pensava muito mais em termos de engenharia genética, ou seja, a casta superior vai realmente conseguir escolher os genes dos filhos e, portanto, a superioridade vai ser genética e irreconciliável, não vai ser só uma coisa de, eu consigo colocar num colégio particular melhor. Eu acho que isso está vindo sim, eu acho que tipo, a economia que vai girar via IA, via agentes, vai ser muito maior do que a economia de humanos, porque não vou ser eu que vou tomar minha decisão, vai ser meus agentes. Não vai ser você que vai tomar sua decisão, vai ser seus agentes. Então vai ser um agente se comunicando com outro agente. E aí você vai ter o seu pool de capital. Quem tem mais pool de capital ficou no extrato de cima, quem não tem pool de capital, eu acho que cada vez mais vai ser mais difícil você juntar capital, sim. Cara, tipo, aí você tá um cara que não é o favorito dos bitcoiners, mas eu acho um cara inteligente, eu escuto às vezes, que é o Raul Paul. E ele fala já há uns 2 anos que, cara, a gente tem até 2030 para juntar o máximo de dinheiro possível, porque que vai estar acontecendo lá? Não tenho a mais puta ideia. Imagina os robôs humanoides com uma inteligência artificial muito superior ao Opus 4.6. Cada um vai ter acesso a 1, 2, 5, porque os robôs vão. Os primeiros robôs vão fazer o quê? Fabricar mais robôs, que nem as IAs agora estão fazendo o quê? Otimizando elas mesmas. Então, tipo, tem uma revolução acontecendo, e no fundo isso me lembra muito o pensamento da Cathie Woods, né? Que ela sempre falou que tinha várias macro tendências que iam se unir, que iam se fundir, iam se acelerar. Tipo, e aí todo mundo, muita gente acha que a Cathie Woods é só maluca. Tipo, eu não sei se ela é maluca ou se ela simplesmente está olhando 20 anos, 10 anos para frente, em vez de olhar para o ano que vem. Daí as ações dela oscilam pra caralho, tem uma puta volatilidade, mas assim, essa tese futurista dela eu enxergo, eu acho que é o caminho que a gente está seguindo. E assim, digo mais, Bernardo, a gente está seguindo a passos muito mais rápidos do que eu imaginava. Por quê? Porque não é só essa questão das empresas adotarem AI. Os próprios CEOs das empresas de AI têm os benefícios monetários deles, ou seja, eles vão ganhar mais ação ou não, eles vão ganhar mais bônus ou não, dependendo se a ação da OpenAI, da Anthropic, etc., performarem bem. Ou seja, eles têm sim o incentivo de estar com o pé no acelerador indo o mais rápido possível. Tipo, esses discursos de, não, vamos dar um tempo, vamos refletir para onde estamos indo, não, mas e a segurança? Cara, isso é balela, isso é história para boi dormir. Eu sinto, sendo bem Sim, sincero.
É uma cópia da utopia comunista, de que tudo vai dar certo, vamos todo mundo viver, vamos negar a natureza humana, vamos parar de responder incentivos e vamos nos abraçar e vai ficar tudo bem. Como que a gente chega lá nessa utopia? Não existe um plano. É que nem aquele episódio do South Park lá dos gnomos que roubam cuecas. Já viu isso daí? Eles têm um Maravilhoso. plano de dominar o mundo. Primeiro começa com roubar as cuecas, depois dominar o mundo. O que vem no meio eles ainda não definiram. É mais ou menos isso. Então você quer resolver o problema da escassez econômica e todo mundo ter abundância, que nem o Elon Musk fala, né? Vai ter universal high income, porque o output de produtividade vai ser tão gigantesco das IAs que isso vai trickle down, vai se espalhar por todas as esferas da sociedade, vai chegar na base da pirâmide, todo mundo vai ser rico e ter prosperidade absoluta. Como que a gente chega lá? Primeiro, vai se redistribuir riqueza ainda mais, vai se concentrar, redistribuir não, se concentrar cada vez mais no topo da pirâmide, porque o CEO da Anthropic, o CEO da OpenAI, o Elon Musk, enfim, essa galera vai colher os frutos do job displacement, de demitir boa parte da sua massa de trabalho. As pessoas que devem financiamento imobiliário do carro, do cartão de crédito, vão se fuder, entrar em falência. As empresas que precisam receber essas dívidas também vão entrar em falência, vai tudo colapsando, dominó atrás do outro, e toda essa riqueza vai sendo transferida para esse novo segmento da sociedade, da economia, que está se beneficiando da IA. São as empresas de IA, são as empresas de tecnologia, são o cartel que domina o mundo, os governos e a galera no topo. Então, isso tem uma tendência de concentração de poder econômico e poder puro cada vez maior. E a gente está meio que fudido nessa, né? Aí eu acho que a gente pode pegar um bom gancho aqui para amarrar onde o Bitcoin entra nisso tudo, porque é importante. O primeiro, eu acho que faltou puxar essa questão que o Luke Gromen bateu bastante no podcast, que foi, ok, à medida que mais e mais pessoas, num sistema altamente alavancado que necessita de inflação para que a gente consiga continuar rolando as dívidas, ele precisa da inflação para sobreviver. E aí vem essa força deflacionária e tira 10% da força de trabalho, e as pessoas começam a dar default nos seus empréstimos, e aí o negócio vai cascateando, vai piorando, e gera um crash. Cara, isso vai ter a única resposta que os governos podem dar, que o governo nada mais é do que um agente econômico que tem um teclado que tem duas teclas, o Ctrl e o P. Ele só consegue apertar Ctrl P e imprimir dinheiro para resolver. Então, ou ele deixa tudo colapsar, e aí vira Mad Max e Apocalipse, todo mundo sai matando gente na rua e os governantes serão caçados, ou eles imprimem dinheiro e jogam dinheiro no problema, rezam para desaparecer o problema, ou pelo menos jogar 10 anos para frente, porque não é mais problema daquele governo em si. É isso que eles vêm fazendo desde 2008, quando a música parou, desde antes, mas 2008 foi a primeira vez que o sistema realmente quebrou de fato e o dinheiro parou de circular. Eles imprimiram o que na época era uma infinidade de dinheiro. Eu era estagiário numa mesa de um hedge fund, e eu lembro o que foi o episódio do Lehman Brothers, mas começou de fato a mostrar a cara o que o sistema estava quebrado em junho, se eu não me engano, de 2007, que o Luke Gromen fala, que fevereiro de 2026 é o novo junho de 2007. O que aconteceu em junho de 2007? 2 fundos do Bear Stearns simplesmente quebraram do dia para a noite, que estavam cheios de hipotecas subprime podre e instrumentos derivativos em cima disso, e eles ficaram estressados e quebraram, e aí o Wall Street não entendeu o que estava acontecendo e foi digerindo isso ao longo do tempo, sendo que em 2008, em outubro, o Lehman Brothers de fato quebrou e aí o sistema parou, a música parou, todo mundo já viu The Big Short, todo mundo lembra a história, como funcionou, mas o governo entrou de fato para salvar o sistema do colapso absoluto total, salvou a EG, a seguradora gigante, o Lehman Brothers foi comprado e deixaram ele quebrar e ser comprado, mas de lá em diante eles imprimiram o TARP, né, o pacote de relief que aconteceu na época, e foi 800 bilhões, se eu não me engano. E 800 bilhões era uma infinidade de dinheiro para aquele tempo. Hoje, 800 bilhões é dinheiro de pinga, quando você olha as cifras de quantidade de dinheiro que está sendo injetado. Acho que 40 bi está sendo injetado por mês pelo Fed, só na economia americana. Cara, o Covid foi um pacote de alguns trilhões de dólares. Agora, a próxima crise vai vir mais impressão, numa fase mais exponencial, quantidades mais absurdas.
E aí, a única coisa que você tem, o único refúgio que você tem para pegar o seu capital, o pouco capital que você acumulou ao longo de uma vida trabalhando que nem um desgraçado para juntar dinheiro, é em coisas escassas que governos não podem imprimir e que a IA não pode tomar de você. Então, Bitcoin se beneficia demais nesse cenário de longo prazo. O que você tem a dizer sobre isso tudo? Cara, eu concordo totalmente. Assim, no fundo, o que vai acontecer com essa massa de desempregados? Os governos vão deixar elas ficarem sem dinheiro nenhum e ter uma revolta, uma revolução? Ou o governo vai pelo lado do assistencialismo? Acho que a resposta é óbvia, vai ser um Bolsa Família Universal, o famoso UBI, né? Universal Basic Income. O Musk tenta dourar a pílula falando que vai ser, não, vai ser um high income e não um low income. Eu, se estivesse no lugar dele, tentaria falar o mesmo também, porque eu seria um dos alvos da revolução. Eu não seria uma pessoa que me daria bem na revolução, eu Seria seria o primeiro, caçado. né? O homem mais rico do mundo. O pessoal ia botar Exato. recompensa na cabeça dele. Mas Então, comprar assim, a ideia do Elon Musk de que uma tribo pobre que vive no interior da Somália vai ter o padrão de vida de um americano de classe média que anda de Tesla é uma palhaçada, só porque os robôs vão fazer. Porque você simplesmente está ignorando o fato de que a natureza humana não é redistributiva. A gente não pensa, a gente pensa nas 100 pessoas que a gente conhece, confia e no máximo. Além disso, é todo mundo estranho que você quer que se foda. Então você não, assim, é meu, sai fora. Senão, se você chegar perto, eu vou te matar. é o Vai, te famoso cortei, fala número aí. de Dunbar, né? Aquela coisa que o Sapiens, do Harari, cita. Isso tem texto sobre o Bitcoin, cara. Número de Dunbar. A gente não se importa com mais de 100, 150 pessoas. E quem fala que se importa, no fundo, está mais preocupado com sinalizar virtude, não refletiu a fundo sobre isso. Provavelmente é uma pessoa jovem que não é muito próxima da família e não teve filho ainda, tá ligado? É um bagulho que é o que você falou antes, é contra a natureza humana. Então, assim, eu concordo totalmente com essa visão. É isso, ativos escassos, é Bitcoin, é ouro, talvez sejam outras commodities metálicas, tipo, mas é principalmente Bitcoin. Infelizmente, tem um fator que a gente já discutiu bastante no podcast passado que a gente fez, que ainda não tem nome, que o dinheiro ainda está na mão dos boomers, então Bitcoin nesse processo talvez sofra mais e seja ainda associado com ações de tecnologia. É um Nasdaq alavancado, então se vier um crash antes do Control P e o sistema ser inundado de liquidez, talvez o Bitcoin apanhe junto com as ações de tecnologia por um tempo, até o pessoal perceber que, beleza, faz sentido as ações de tecnologia terem seus múltiplos comprimidos, porque de fato elas vão ter menos consumo, o pessoal não vai querer pagar pelas coisas, as TAs estão sendo disruptadas por eu e por você vai codando o seu próprio CRM ou meu próprio calendário que eu anoto minhas coisas, fato. E aí o pessoal vai começar a olhar, calma, mas o Bitcoin não é disruptado, ele é um software também, mas não faz sentido nenhum, ele é um software que já tem um efeito de rede, é protegido por criptografia, não pode ter mais de 21 milhões de unidade, quando, no fundo, assim, uma tese que eu tinha logo que surgiu o AI também, que eu estava pensando como o AI e Bitcoin se conectam. Uma coisa que foi bem óbvia para mim logo de cara é assim, é muito mais difícil você roubar Bitcoin do que você roubar um banco. No sentido, puta, eu consigo escamar o gerente de um banco fazendo uma AI aqui que finge que é o Bernardo, põe a voz do Bernardo e peço para sacar dinheiro. Isso já teve AIs roubando dinheiro de CFO que caiu no golpe, tá ligado? Isso vai existir. Então, cada vez mais o pessoal vai percebendo, pelo menos na minha visão, talvez utópica, que o Bitcoin é um cofre muito mais seguro do que qualquer outra forma de armazenar valor. Você pode falar, tá, o ouro físico que você tiver no cofre da sua casa é equivalente. Pode ser, mas aí entra em outras discussões que é, puta, e o ouro físico, se um assaltante vai até a sua casa, você quer sair de um estado, se você está no Catar, se você está no Emirados Árabes agora, por exemplo, tem um amigo que está preso no Emirados Árabes. Ele O falou que o ouro em sistema... Dubai tá com desconto agora. O ouro em barra em Dubai tá em desconto considerável, é bizarro. E os aplicativos de banco normais estão todos congelados. Diz ele que, não, o governo daqui falou que é porque acertaram o data center, etc., mas fuga de capitais, né? Você consegue travar a capital para evitar fuga de capitais, que nem a Ucrânia fez, que nem o Líbano fez, que nem qualquer país que quer evitar que os ricos saiam com capital faça. Bitcoin é imune a tudo isso. Eu acho que não... é foda isso, porque assim
a gente Bitcoiner sempre erra a teoria dos jogos ao assumir que o ser humano é racional e não é só burro, tá ligado? Esse é um viés que a gente tem por ser hiperracional. Mas tem um ponto aí, porque os seres humanos estão se tornando mais irrelevantes e as Verdade. IAs são racionais, e isso aí Você é... viu um estudo disso, inclusive? Tem um Não, estudo que saiu que acho que é 60 ou 70% dos agentes de AI já escolhem o Bitcoin como o melhor dinheiro que eles querem usar. E aí o Jeff Park fez um comentário no tweet em cima. Não, isso é óbvio, né? Eles querem um dinheiro que eles conseguem usar sempre. E alguém responde lá, então por que não usar uma stablecoin? Daí ele responde, pô, porque não é porque o congelável. Tether pode congelar, sim. Exato. Você abrir uma conta no banco, aceitar cartão de crédito com Stripe, tudo isso tem departamento de compliance, tem governos que dão canetadas e simplesmente param o seu dinheiro. É isso que a gente sempre repete aqui. Talvez a gente fique falando para tentar convencer uma pequena fração dos 8 bilhões de pessoas. E talvez as IAs já nasçam de fábrica entendendo isso. E a gente não É. precisa convencer. Então, de certa forma, a gente vai ficar obsoleto também, porque quem vai mandar e ter dinheiro no mundo já vai nascer sabendo, a gente não precisa estar aqui repetindo. Eu acho que todo ser humano vai se tornar obsoleto em pouco tempo, sendo bem sincero. De novo, pessoas que fazem coisas com as mãos manuais, sabe, com contato com humanos, vão Durou mais durar tempo. mais tempo, mas tipo, a primeira onda de tsunami é do trabalho intelectual, a segunda é do trabalho físico com os robôs com cérebro de AI, tá ligado? E o foda do robô com cérebro de AI é que você treinou um, você treinou todos. Tipo, um robô aprendeu a fazer uma coisa, ele compartilha esse cérebro, esse conhecimento com todos os outros robôs em volta. Sei lá se você já leu os livros do Asimov, aquele cara que escreveu A Fundação, que saiu a série na Conheço, Apple mas nunca TV. li, não. Uhum. Puta, tem 3 livros que é a série de robôs dele, que é maravilhoso, e assim, para mim é o melhor livro que explica meio que o momento atual, que é justamente os robôs pensantes iguais aos humanos começando a entrar na sociedade, como a sociedade reage. Daí cada um dos livros é em um planeta diferente, que tem configurações diferentes, então tem mais ou menos robôs. Um dos mundos tem um robô só, que é assim, daí tem um outro mundo que é o oposto, é um mundo que sobrou, sei lá, 20 mil humanos num mundo do tamanho do planeta Terra, e cada humano tem tipo 20 mil robôs. E aí os robôs fazem tudo, os robôs cultivam, os robôs limpam, os robôs cozinham, os robôs fazem tudo, e o ser humano meio que não faz nada. O ser humano, inclusive, nem toca em outro ser humano, nem convive com outro ser humano, porque ele tem nojo, porque ele se tornou tão germofóbico, porque ele não está mais acostumado a ver outros seres humanos, que ver qualquer ser humano já pode ser uma sentença de morte. Eu sempre pensei que isso é um destino distópico que a gente tende a se encaminhar e, sei lá, tomara que dure muito tempo com a minha família tendo dinheiro suficiente antes de a sociedade chegar nesse destino que só o Zuckerberg, o Bezos e o Musk vão ter todos os robôs, então dominar os meios de produção. Porque é foda, o Musk fala que todo mundo vai ter high income, mas assim, quem vai ter os primeiros robôs? Provavelmente quem vai ter os primeiros robôs vai ter uma vantagem que vai ser irreplicável, porque eles vão já aumentar e acelerar a bola de neve. E a verdade é que não vou ser eu nem você que vai ter os primeiros robôs, tá ligado? Vai ser Lógico. quem já tem muito mais dinheiro que a gente. Você consegue trazer isso para o nosso microcosmo aqui. Eu consigo hoje me comparar ao Bernardo de 6 meses atrás, antes do Cloud Code, ou me comparar a uma pessoa que está fazendo algo equivalente que ainda não descobriu o Cloud Code. E só olhar a produtividade, só olhar, assim, eu tenho um superpoder agora que uma pequena parcela de pessoas entendeu e tem, e cada vez mais pessoas vão chegar. Isso é muito poderoso cara, só vai aumentar cada vez mais. Mas vai chegar um ponto em que todo mundo que está hoje surfando essa tendência para tentar acumular o máximo de recursos nesse pequeno intervalo de tempo, talvez daqui até 2030, se você não aproveitar isso, acabou, porque vai chegar um momento em que o seu próprio robô vai fazer tudo que você fazia e você não vai ser mais necessário. Então, eu não sei o que esperar lá para frente. E Não tem ideia. eu fico tendo discussões aqui familiares do tipo, mas a gente vai morar em tal lugar. Mas tal lugar não tem uma escola boa, porque tal lugar vai ter que pegar trânsito para chegar na escola. Eu falo, cara, isso aí, a minha filha tem 1 ano, ela vai ter 3 na hora de entrar para a escola.
eu não sei nem se o Paraguai vai existir como um porto seguro da América Latina daqui a 2 anos. Eu não sei se o Brasil vai ter se regenerado porque o Trump invadiu para destruir o PCC e o CV e aproveitou e matou o Lula. Eu não sei, não acho que o Brasil vai se regenerar, tá? Estou levando ao extremo. Eu acho que o Brasil não tem salvação por uma questão cultural, mas esse é um outro assunto. Eu não faço a menor ideia daqui a 10 anos quais são os skills necessários de um ser humano. Eu acho que nenhuma escola na face da Terra está preparada para treinar e criar um ser humano apto para sobreviver e prosperar nesse novo ambiente. Então, para mim, tanto faz a escola. É só uma escola que tenha pessoas que consigam enxergar isso e que sejam socialmente aceitáveis e tenham valores semelhantes para minha filha se desenvolver os soft skills dela. Nada mais importa. Pouco importa a escola aprova pessoas, moleques no vestibular ou não, que se vestibular, eu tenho certeza que minha filha não vai para a faculdade, porque faculdade não vai existir quando ela tiver 18 anos. Ou se existir, vai ser um negócio completamente diferente, que não existe preparação para isso nesse exato momento. Então, é uma discussão meio espúria, a gente tentar prever o que vai acontecer, que nem prever o que vai acontecer amanhã com o preço do Bitcoin, ou é talvez mais difícil ainda. Conversa com o com o Breno Brito. Eu estava conversando com ele, acho que em novembro ou dezembro, justamente sobre AI, e uma das perguntas foi isso, foi tipo, cara, que pensar para minha filha daqui a 5, 6 anos? Porque ele também é pai, ele também sofre desses dilemas e ele é especialista em AI há bem mais tempo que a gente. A gente é macaco com AI e ele realmente entende o que está acontecendo por debaixo do capô. Ele me falou de um colégio que está surgindo lá em Austin que me pareceu muito interessante, que é, no fundo, tem 1 hora ou 2 horas por dia de aula, e a aula não é no formato que a gente entende, é tipo, cada criança tem seu próprio LLM, tem sua própria AI que ensina ela exatamente do ponto de partida que ela tá. Então, puta, sei lá, para quem já pensou um pouco sobre educação, minha família, minha irmã é professora, meu pai e meu avô foram professores, eu já quis trabalhar com educação, já quis ser professor universitário, é um tema que me é caro, assim. E, cara, a real é que numa sala de 30 pessoas, vamos falar que os 10 mais inteligentes estão entediados, porque a aula está muito devagar, os 10 mais burros estão boiando, porque eles são burros, e aí tem uns 10 intermediários que o professor está tentando modelar a aula de acordo com eles. Então, assim, tá todo mundo desengajado, sabe? 2/3 da aula, por definição, não vão estar tendo condições de acompanhar. Se cada pessoa tivesse um tutor particular, seria muito melhor. Tipo, você vai estudar guitarra em 30 pessoas ou você vai ter uma aula com um professor? A aula 1 com 1 é muito melhor. E aí, todo o restante do tempo é muito mais atividades lúdicas. É, sei lá, educação física, é jardinagem, é costura, é cozinhar, sabe? São coisas que desenvolvam outras coisas que não a capacidade intelectual, sabe? Essa coisa que, no fundo, está sendo disruptada. Tipo, eu gosto de como eu penso, você gosta de como você pensa, a gente é mais inteligente que a média. A gente não tem chance nessa revolução. Tipo, a gente não tem a mínima chance. O que está sendo disruptado é justamente esse pensamento que a única inteligência é humana e que a gente é o ápice do que uma inteligência pode chegar. A gente já é macaco comparando a IA, daqui a 2 anos vai ser muito mais, daqui a 10 anos já era. Tem um argumento também de que já faz vários anos que os computadores jogam xadrez melhor do que o melhor jogador de xadrez do planeta Terra, mas isso não importa porque as pessoas querem continuar assistindo humanos jogando xadrez. Eu acho que a gente já refutou esse argumento aqui, mas eu acho que isso é temporário, né? Eu acho que vai chegar um momento que a discrepância vai ser tão gigantesca que, cara, não vai importar. É lógico, eu não estou falando que o time do Flamengo vai ser substituído por jogadores robôs. Eu acho que não, porque sim, mas se você voltando àquele ponto do livro do Adam Livingston e meu vídeo de 1 ano atrás, se você produz outputs cognitivos, você é obsoleto, vai ser obsoleto cedo ou tarde. Então você tem que achar o seu ângulo que te torna humano, que te torna indistinguível do resto e que faz você ter valor. O que você faz ter valor porque foi você que fez, não alguém pode fazer melhor. Porque se alguém pode fazer melhor, o robô vai fazer melhor, é questão de tempo. Cara, é isso, tá ligado? Tipo, no fundo, tipo, assistir uma partida de xadrez é entretenimento. Se você tivesse que pegar a melhor inteligência possível que existe na Terra para vencer um campeonato intergaláctico de xadrez, e se não a Terra aí seria destruída,
Você não ia pegar o humano. Você assiste os humanos jogando xadrez porque é entretenimento. Você vai assistir futebol porque é entretenimento. Só que você vai construir uma empresa, não é entretenimento. Então você não vai fazer questão de contratar o humano. Você vai, sabe? Então, assim, entretenimento, essas coisas que a gente ainda vai ter um apego emocional, sem dúvida os humanos vão continuar sendo valorizados por um tempo. Mas é o que a gente falou, será que isso não é só porque a gente já está velho e as gerações que nascerem, que já existem inteligência artificial e robô, simplesmente não se importarão com esse argumento? Não sei, acho que o tempo que vai responder isso, mas talvez seja aí a resposta. Talvez coisas de entretenimento, talvez você ainda tenha uma vantagem competitiva tendo uma marca pessoal, ou sei lá, tipo, é o que você falou, eu vou querer assistir campeonato de surf, eu não vou querer assistir campeonato de surf de robô, porque senão é muito mais próximo de um videogame. Tipo, eu prefiro assistir o X Games ou a Olimpíada de Inverno do que assistir jogar Tony Hawk. Adorava jogar Tony Hawk quando eu era criança. Mas eu fazia manobras lá que são impossíveis. É legal assistir alguém fazendo manobras que são impossíveis para uns humanos? Não sei. Eu prefiro assistir o campeonato do X Games do que com o Tony Hawk. Talvez com um robô fazendo eu não vou sentir a mesma coisa. Pensar, puta, isso aqui não, sabe, não é um super-humano. Isso aqui é outra coisa que não me interessa. Acho que provavelmente sim, mas de novo, isso é entretenimento. Entretenimento é uma parcela muito pequena do todo, sendo bem sincero. Concordo. Uma coisa que a gente podia tocar aqui para última pauta e fechar o episódio seria falar em mais profundidade como o Bitcoin se comporta nesse período de transição do mundo atual, que já está sendo disruptado cada vez mais rápido pela IA, até daqui a até chegar o momento em que o Bitcoin de fato é essa coisa escassa que nos protege, protege o dinheiro que a gente acumulou da impressão infinita, que a gente já pintou aqui o cenário. O endgame é esse. Os governos têm que responder imprimindo quantidades massivas de dinheiro até que se perca confiança nas moedas fiat e as moedas fiat colapsem e surge algum novo padrão monetário escasso, que pode ser Bitcoin, pode ser ouro, pode ser uma cesta de commodities, pode ser o diabo a quatro, a gente não faz a menor ideia o que vai acontecer. Esperamos que o melhor dinheiro vença. Acredito que no longuíssimo prazo o Bitcoin tende a ser, até porque as IAs que serão os donos do poder econômico já estão escolhendo ele. Mas o que acontece nessa transição e o que acontece no curto prazo? E por que o Luke Gromen, que tem toda essa tese que trouxe mais clareza sobre o quanto a IA já está disruptando e vai ser essa crise deflacionária, colapsa o sistema talvez em 6 meses, talvez um pouco mais de tempo, por que ele não tem mais Bitcoin? Ele tinha 40% do patrimônio em BTC e ele vendeu porque ele estava desconfortável com o cenário macro, vendeu acho que 90 mil dólares, e ainda continua quase sem nenhum Bitcoin. Comprou uma casa no lago, que ele falou para ele, casa no lago é um ativo escasso o suficiente e distinguível das outros imóveis que ele pode preservar valor, e para ele tanto faz também, porque ele já tem dinheiro suficiente, ele só queria ter maior qualidade no tempo de vida dele com os filhos, e enfim, ele queria sentar no deck do lago e assistir o pôr do sol com a mulher dele. Ele tem 0 Bitcoin hoje, ou quase 0. Ele falou que tem uma parcela muito pequena do patrimônio. E ele acredita que vai dar para recomprar mais barato. Não sabe, não precisou exatamente quanto, mas ele acredita que o Bitcoin ainda cai mais. O que você acha que pode acontecer? Eu sei que o curto prazo a Deus pertence, é muito imprevisível e sempre que a gente tenta adivinhar, pode ser catastrófico. Então, se você está assistindo aqui, não venha me xingar, porque a gente só está dando palpites, não é recomendação de investimento. Letra. Cara, eu gosto muito da tese do Howie, que você me mostrou muito bem, que é a história do o que é mais fácil, o 30 ou o 90, e toda a questão do ciclo de liquidez e como a liquidez não está sendo expandida. Eu acho esse argumento bom, eu acho, sei lá, tipo, essa questão de liquidez, a cada ciclo a gente aprende uma coisa nova, né? Pelo menos é como eu sinto. Eu sinto que no primeiro ciclo eu acreditava que o Bitcoin ia dar certo e nem olhava o macro. No segundo eu entendia que o Bitcoin ia dar certo, mas precisava olhar o macro, precisava olhar a liquidez, mas eu não olhava a liquidez com tanta resolução que nem agora esse bear market está me fazendo ver. Por exemplo, a questão de China tem liquidez, mas não dá para você colocar junto, porque essa liquidez não sai de lá e lá eles não compram Bitcoin. Interessantíssimo, isso ajuda a explicar porque o ouro está subindo, o Bitcoin não. Então, nesse curto prazo, eu compro essa tese.
num pensamento mais amplo, eu acho que essa questão do Bitcoin não ser reconhecido ainda dura bastante tempo, e isso é uma frase que eu falo, acho que desde que eu entrei aqui na bolha do Bitcoin em 2020, 2021, que é uma frase do Max Planck, né? Que é a ciência avança de funeral em funeral. E, querendo ou não, Sim. é assim que caminha a humanidade, assim é o nosso viés como humano. A gente aprende coisas quando a gente está na nossa fase de formação até os 25, 30, 30 e poucos, daí a gente começa a ter preguiça de aprender coisa nova e a gente fica só defendendo o nosso ego, a não ser que tenha um meteoro caindo, como diria o Michael Saylor, que é o que fez ele revisitar a tese do Bitcoin. Em outras palavras, enquanto os boomers tiverem a maioria do dinheiro do mundo, eu acho difícil ver o Bitcoin assumindo o papel protagonista do sistema financeiro mundial que nem a gente gostaria, a não ser que, de fato, a decisão dos boomers saia da mão deles e se torne a decisão dos agentes dos boomers, e aí isso pode ser antecipado. O quanto isso pode ser antecipado, não sei, mas sendo bem sincero, eu já fui mais otimista com a questão do timing. Eu acho que eu pensava errado essa questão de teoria dos jogos, que eu achava que todo mundo era racional e sabia pensar em termos de teoria dos jogos. Talvez com agentes e AI isso de fato comece a acontecer, mas se depender dos seres humanos, cara, eu gosto muito de uma frase de um comediante que já é falecido, né? Acho que é George Carlin, o nome dele, que é: pensa no ser humano médio, pensa como ele é burro. Agora entende que metade da população é mais burra que ele. Porque se ele é médio, ele tá na metade. E aí fudeu, velho. Isso que é foda. A gente é muito enviesado. Nossa amostragem é enviesada pelas pessoas que a gente conversa. Tipo, eu e você, a gente quase nunca conversa de verdade com alguém que tem QI 100. Provavelmente a gente quase nunca conversa com alguém que tem QI 110. Já parou para pensar o que é isso? Significa que a gente não fala com ninguém que tem QI 80, 90, 70, sabe? Tem pessoas que, sei lá, tem pessoas que o exército americano acha que não são aptas nem para descascar batata, que eles vão se cortar e vão atrapalhar o processo mais do que eles seriam eficientes em cortar batata para ajudar o exército americano. E assim, o exército americano não quer discriminar ninguém, tá? Isso é um exemplo do Jordan Peterson, perfeito. O exército americano não quer discriminar ninguém, eles querem aceitar o máximo de pessoa possível. Tipo, ir para o exército nos Estados Unidos é uma forma de ascensão social, é uma forma de, sabe, ajudar a sociedade como um todo. Eles querem colocar os chicanos, eles querem colocar os negão, eles querem colocar o máximo de possível pessoa dentro, eles não vão discriminar por raça, cor, etnia, credo, nada disso. E mesmo assim tem pessoas que não conseguem participar. E é isso, a gente não está acostumado a lidar com essas pessoas. Então, o viés de achar que o ser humano é racional, hiperracional, que nem nós bitcoiners tendemos a ser, eu acho que é algo que faz a gente sempre errar nosso pensamento de teoria dos jogos. Graças a Deus, graças ao Elon Musk, ao Sam Altman, sei lá, a tecnologia, provavelmente a AI consiga disruptar essa questão do ser humano estar tomando a decisão antes de todos os boomers morrerem. Perfeito. Eu vou fechar com umas considerações que é, cara, quem puder, assista essa entrevista. Eu vou deixar o link aqui na descrição do Luke Gromen e do Peter McCormack. Ele vai em muito mais profundidade sobre tudo que a gente falou, mais sobre a parte macro também, sobre as ferramentas e os instrumentos através do qual tudo deve se desenrolar. Eles falam muito também desse crash deflacionário ser algo momentâneo, a resposta ser impressão desenfreada, e aí chega o momento do sush, que é a hora que os ativos começam a responder. Eu acredito que talvez uma boa forma de você tentar, assim, a gente volta no mesmo assunto, que vai ter muita gente que vai falar, porra, vocês estão tentando prever por curto prazo, vocês estão com alta preferência temporal, blá, 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 blá. Ok, a gente deixou bem claro que existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que ganham mais dinheiro do que gastam e podem se dar ao luxo de simplesmente comprar mais Bitcoin todo mês e ignorar o ruído do curto médio prazo. Então, tá tudo bem e é ótimo, é até mais simples você estar nessa posição. E existem as outras pessoas que, por ter uma idade mais avançada, que não tem uma segurança de emprego porque a IA está na esquina já para tomar a vaga dela, que ela precisa se precaver para, se o Bitcoin cair mais, ela precisa talvez diminuir a exposição, que nem o Luke Gromen fez, para recomprar mais barato, ou por qualquer outro motivo, por circunstâncias da vida. Temos que falar para todos os públicos. A ideia de que Bitcoin 100% e para segurar por 10 anos funciona para todo mundo é uma utopia, isso já se provou. Mas
ele fala também, no momento que vier esse crash e vier a impressão, a correlação de tudo vai a 1. Então tudo cai, porque as pessoas têm que vender o que tem, certo? Num evento de liquidez que todo mundo precisa tomar margin call e precisa injetar dinheiro, nego vende Bitcoin, nego vende ouro, nego vende prata, vende ação de qualquer indústria, qualquer empresa, porque é necessário desalavancar o sistema. A hora que o ouro para de cair e as ações continuam caindo, ele olha para ciclos passados, né? Crashes passados. A hora que o ouro começa a responder e voltar e as ações param de cair, pode ser o momento de você aumentar a sua exposição a esses hard assets que podem se responder de forma negativa no curtíssimo prazo, num momento de crash. Ele fala também, e o Michael Hall fala também, e várias pessoas que têm décadas de mercado falam na importância de você estar sentado numa pilha de cash, de caixa, de dólares ou qualquer coisa de money market, de liquidez imediata, num cenário em que um crash pode acontecer a qualquer momento. O problema é sempre o mesmo. Será que esse crash acontece semana que vem? Será que ele acontece daqui a 6 meses? Será que ele acontece daqui a 24 meses? Se ele acontecer daqui a 24 meses, será que você saindo do Bitcoin ou não comprando Bitcoin agora, você fica com uma quantidade menor de Bitcoin segurando cash durante todo esse tempo? Não tenho a mais puta ideia. Ninguém tem. E, portanto, cabe a cada um que é adulto e responsável pelas suas próprias escolhas tomar a sua própria decisão. E eu confesso que é bem difícil. Então, se você está no primeiro grupo que simplesmente quer comprar 100% do que sobra todo mês em Bitcoin e segurar e não precisar vender, beleza. Só que tome cuidado, pelo amor de Deus, em levar em consideração o que a gente falou nesse episódio de hoje. Você está preparado e você está blindado o suficiente com a sua renda que cai todo mês não ser evaporada do dia para a noite, que nem os 40% de empregados do Jack Dorsey simplesmente descobriram do dia para a noite que não tem mais emprego e renda. Isso é um ponto a se levar em consideração. Só para concluir o episódio, lembrar de uma frase do Luke Gromen, nessa entrevista mesmo que você está citando, maravilhosa mesmo, que é: se alguém falar que sabe o que vai acontecer, que sabe o que está acontecendo, foge. Tipo, eu e o Bernardo, que nem ele falou muito bem, a gente está tentando ler o que está acontecendo, a gente tenta entender, mas assim, certeza é muito difícil ter. O mundo está mais complexo e mais coisas acontecendo numa velocidade acelerada do que, sei lá, pelo menos do que no meu período de vida, pelo menos, assim. Então, se O alguém falar petróleo que tem sobe e desce certeza, igual uma meme coin num mesmo dia. O mundo está completamente alucinado. é isso. Pessoal, é isso. Estamos agora com esse novo formato de programa e provavelmente vamos aparecer cada vez mais vezes, às vezes com convidados. O Lucas Riedo era para estar aqui hoje, mas ele não conseguiu vir, conflito de agenda. Em breve ele vai estar por aqui e a gente vai trazer mais gente. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários qual deveria ser o nome desse quadro no canal da Better Money e do Explica. É isso, até a próxima. Falou, Leto. Valeu, valeu, Bernardo, valeu, galera. Até mais.